com a paz do Senhor. Graças a Deus por esta oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui nesta noite juntos. Obrigado, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Agradecendo também ao pastor da igreja pela confiança que nos é dado de estar aqui nesta noite reunidos para trazer uma porção da palavra de Deus para a igreja. Convido os irmãos para abrir a sua Bíblia no livro do Atos dos Apóstolos, o capítulo 3, para a nossa meditação nesta noite, a fim de que Deus, Ele através da sua palavra e do seu Espírito Santo, Ele possa nos conceder uma porção daquilo que com certeza nós viemos buscar, amém? Porque viemos para adorar a Deus e também ouvir a sua voz. Do capítulo 3 até o versículo 8, diz assim: E Pedro e João, subindo juntos ao templo, à hora da oração, a hora nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Amém, irmãos? Graças a Deus, meus irmãos, por esta palavra, pois o texto aqui nos mostra um milagre maravilhoso que os apóstolos operaram ali através do nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Pedro e João, eles se reuniram para ir ao templo fazer as suas orações, e era justamente a hora nona, cerca de 3 horas da tarde, e eles ali subiram, como de costume. E o texto diz que todo dia também era posto ali naquela porta um homem coxo. Ali era conhecido como a Porta Formosa. No templo ali em Jerusalém era uma porta muito grande. Alguns historiadores dizem que ela era muito alta, cerca de mais de 20 metros de altura. Era cerca de mais de 20 pessoas para tentar ali movimentar aquela porta. Era um lugar muito conhecido e era por onde as pessoas passavam para ter acesso ao templo. E ele aproveitava a oportunidade, pois o texto diz que desde nascença ele era coxo. Ele tinha essa deficiência física e ele era posto ali justamente para mendigar, porque naquela época não havia nenhuma questão social que pudesse lhe dar condições dele sobreviver. A única forma de sobrevivência era a esmola que ele pedia e que as pessoas de bom coração depositavam ali para ele, e assim ele ia sobrevivendo. Cerca de muitos anos ele era posto naquela mesma situação, e os anos se passavam, e aquele homem ia vivendo de migalhas, ia vivendo de esmola, e com certeza a sua situação era muito difícil, porque o quadro aqui demonstra como ele vivia. Mas diz a Bíblia que naquele dia ele teve aquele encontro glorioso. Os apóstolos iam ali para a oração, e quando se aproximou-se daquele homem, ele olhou para os discípulos e pediu uma esmola. E o texto diz o seguinte: E ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que ele desse a esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: Olhe para mim. Ele olhou para João e para Pedro, esperando receber aquela ajuda financeira, mas ele ia continuar naquela mesma situação. E os apóstolos eram homens cheios do Espírito Santo. Eram homens que Deus já tinha preparado para trazer um evangelho de mudança, de livramento, de cura e de prosperidade para aqueles que o aceitassem.
E Pedro, olhando para ele, diz o texto, que fitou os olhos nele e disse: olhe para mim. E ele olhou. E Pedro disse: olha, nós não temos prata. E nós também não temos ouro. Aquela porta, diz os historiadores, que ela era toda composta de ouro e de prata. E o camarada mendigando, ele olhava para aquele ouro, olhava para aquela prata. Tem um paradoxo aqui. Uma porta formosa e um paralítico sofrido. Mas a situação dele mudou no dia que Jesus chegou para mudar a sua história. Porque quando Jesus chega e o homem abraça essa oportunidade, a sua vida muda e muda para sempre. Bendito seja o nome de Jesus. E Pedro olhou para ele, Pedro disse: olha, eu não tenho prata, eu também não tenho ouro, mas tudo que eu tenho. Pedro disse: eu tenho uma coisa que é muito grande. Porque Pedro disse: é tudo que eu tenho, é tudo que me possui. Pedro estava dizendo: o que eu tenho já me completou. É tudo que eu tenho, eu te dou em nome de Jesus. Levanta e anda, bendito seja o nome de Jesus. Era porque era tudo que tinha preenchido a vida de Pedro, era Jesus Cristo. Por isso que ele disse que ele era maior do que o ouro, maior do que a prata, maior do que qualquer coisa. E a única coisa que pode preencher o homem, que depois que entra dentro da vida dele, ele não sente mais falta de nada. Ele disse: eu não sinto falta de ouro, eu não sinto falta de prata, mas eu estou cheio, e o que eu tenho, eu te dou em nome de Jesus. Levanta e anda. Aleluia, porque Jesus preenche a vida do homem. Ele estava dizendo àquele homem: estou preenchido de Jesus Cristo, porque com Ele eu não sinto a falta de nada. Diga amém por isso. O homem sem Deus, a vida dele é vazia. O homem sem Deus, a vida dele é sem direção. Mas quando Jesus entra dentro dele, ele não sente falta de nada e passa agora a servir a Jesus Cristo. Aleluia. E ele olhou para ele, e quando Pedro disse: tudo que eu tenho eu te dou em nome de Jesus, levanta e anda. E o texto diz o seguinte: bendito seja o seu nome para sempre. Tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Ele estava ali naquela porta para receber os seus benefícios. Mas aquela porta mudava um pouco da sua vida financeira, mas a sua vida espiritual e a sua vida física permanecia do mesmo jeito. Mas agora a porta verdadeira chegou na vida daquele homem. Porque Jesus tinha dito lá atrás: eu sou a porta. Bendito seja o nome de Jesus. Aquela porta ali não resolvia, mas a porta verdadeira chegou. E chegou para mudar, e chegou para resolver. Porque Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar sairá e encontrará pastagem. E os tornozelos daquele homem se firmou. E diz o texto que ele começou a pular. Aleluia. Porque o evangelho, a primeira coisa é trazer alegria para a vida do homem. Aquele homem era triste. Diz alguns historiadores que não tinha família. Não podia nem sequer entrar no templo. Porque lá em Levítico, as pessoas, capítulo 21, as pessoas com deficiência não poderiam entrar no templo. Mas quando Jesus curou, Jesus deu a ele a oportunidade de entrar no templo. Porque o texto diz que ele entrou, agarrou-se com Pedro, agarrou-se com João e entrou no templo e começou a pular. E começou a louvar a Deus. Ele começou a ter uma mudança. As oportunidades começou a surgir realmente na sua vida. Porque enquanto o homem, ele não tomar a sua decisão, a sua vida não muda. Mas quando ele tem um encontro com Cristo, as coisas começam a mudar na sua vida. A sua história começa a ficar diferente. Aquele homem nunca mais ele voltou a mendigar, porque ele teve um encontro real com Cristo.
tem muita gente que a vida dele vai continuar do mesmo jeito, sem paz, sem solução, sem saída, sem direção. Mas se nesta noite você tomar a sua decisão e você se encontrar com ele, vai começar a acontecer a mudança que tu precisas. Aonde não existe paz, ele coloca paz. Aonde não existe alegria, ele coloca alegria. E ele começa a mudar quando o homem se entrega para ele. E o corpo daquele homem foi ficando firme, diz o texto, que ele começou a pular. E entrou no templo, saltando, pulando, alegre e glorificando a Deus. Mas o texto diz que a multidão ficou maravilhada com aquele milagre. Porque as coisas que Jesus faz na vida do homem, coisas que ninguém pode fazer, ele traz uma admiração. Jesus pega o homem que não tem saída, que não tem solução, que não serve mais para a sociedade, que perde a família, que perde tudo. Jesus se encontra com ele lá na sarjeta, sem Deus, sem paz, sem solução. Ninguém quer negócio com ele, mas Jesus quer negócio com ele, e Jesus muda a sua vida, porque o negócio dele é mudar a vida. A Bíblia diz que ele veio justamente para isso, para buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Jesus veio justamente para isso. Se você chegou aqui nesta noite vivendo uma vida sem paz, uma vida sem alegria, uma vida sem satisfação, uma vida sem direção, uma vida atrasada, uma vida atribulada, eu tenho uma boa notícia: você está no lugar certo, e tem alguém que está aqui conosco. É Jesus. Ele pode mudar a tua história. Ele pode te dar o que ninguém te deu. Ele pode fazer na tua vida o que ninguém pode fazer, porque ele fez na vida desta igreja. Ele também tinha feito na vida de Pedro, na vida de João, e na vida daquele homem ele operou aquela mudança. E aquele homem alegre. E houve uma grande comoção, e as pessoas começaram a se aproximar-se de Pedro. Pedro entrou com ele quando estava no alpendre, que era o alpendre de Salomão. Uma multidão espantada, porque o milagre era extraordinário. E as pessoas vieram e começaram ali ficar admirados e olhar para Pedro. Admirado, e talvez muitos estivessem esperando que Pedro fizesse outro milagre. Não, Pedro apenas operou um milagre extraordinário, mas operou um milagre na parte física daquele homem, posteriormente na parte espiritual. E talvez aquelas pessoas estivessem esperando que Pedro continuasse operando naquele milagre, porque a multidão se aproximou. Mas no versículo 12, quando eles estavam todos reunidos olhando para Pedro, diz: e quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vós se maravilhais disso? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossas próprias virtudes ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu filho Jesus, a quem vos entregaste perante a face de Pilato, negando a face de Pilatos, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, pediste que vos desse um homem homicida. Pedro aqui estava falando da crucificação de Jesus, o que o povo de Israel tinha feito com Jesus Cristo, e matasse o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunha. E pela fé no seu nome fortaleceu este que verdes e conheceste. Pedro disse: não foi a gente não faz nada, a gente também foi salvo, a gente só é um pregador, a gente não consegue realizar estas coisas, mas o nome dele muda a situação do ser humano. E a multidão olhando para Pedro, e aí Pedro começou a pregar o evangelho genuíno, porque o que muda é o evangelho.
Quem transforma é o Evangelho. Quem abre as portas é o Evangelho. Não tem outro caminho, não tem outra saída. Você pode bater na porta que você quiser, vai permanecer do mesmo jeito. Mas se entregar para Jesus, Ele muda, Ele transforma, Ele regenera, Ele cura e Ele leva o homem para o céu. Bendito seja o seu nome para sempre. Pedro, aproveitando a oportunidade, disse ali, foi só o começo, foi só a cura. Mas agora a história é outra, é a mensagem que eles precisam. Aleluia. E Pedro começou a pregar e contar o que os próprios israelitas tinham feito com Jesus. E diz o seguinte: e agora, irmãos, eu sei o que fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu que dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado que o Cristo haveria de padecer. Depois que Pedro pregou esse sermão, explicando o que na realidade tinha acontecido, o versículo 19 é muito importante. Ele, aproveitando a oportunidade, olhando para a multidão, ele disse: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Ele disse lá fora, no templo, um homem foi curado, e também pela cura ele se arrependeu. Mas agora o que eu quero passar para vocês é algo diferente, é algo que vai além da cura física. É algo que precisa ser apagado da vida do homem, para que o homem realmente tenha uma liberdade. Ele disse: arrependei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Aleluia, aleluia. Porque o segredo é justamente isso. Jesus veio chamar os perdidos ao arrependimento. Arrependimento é o homem se entristecer das suas práticas pecaminosas e deixar o pecado. Quando o homem se arrepende, ele muda de pensamento, ele muda de direção, porque ele se arrependeu. Era isso que Pedro estava chamando aqueles homens para o arrependimento e para o convertimento, para que fosse apagado os seus pecados, porque no céu não entra pecado. O homem precisa ter os seus pecados apagados. E o homem só pode ser liberto, os seus pecados só podem ser apagados quando ele aceita Jesus como Salvador da sua alma. Quando ele se arrepende, a Bíblia diz que Jesus veio chamar os pecadores ao arrependimento e ao convertimento, para que aconteça o maior de todos os milagres, é a salvação do homem. A cura é boa. A cura faz parte da obra salvadora de Cristo. Mas o maior milagre é a salvação, é a transformação, é o nome escrito no livro da vida, é partir deste mundo, entrar no céu. E a igreja estar aqui para isso, para te avisar, para dizer que você precisa, para dizer que tem alguém que se interessa por você. Aí ele diz: para que sejam apagados os vossos pecados e venha o tempo do refrigério. Existe um tempo para a vida do homem. Quando Jesus salva o homem, o apóstolo Pedro, ele diz que Deus transporta ele das trevas para a sua maravilhosa luz. E aqui ele diz que vem o tempo do refrigério. Aleluia, bendito seja o seu nome para sempre. Transmite a ideia de conforto, o refrigério, de paz, de tranquilidade. Jesus estava dizendo: quando o homem se arrepende, quando o homem se converte, a primeira coisa, o primeiro fenômeno é a paz. A humanidade sem Cristo não tem paz, mas com Ele você alcança a paz tão esperada. O mundo está por aí, fala em paz, e só vive em guerra porque eles criam a paz. A paz ninguém cria, a paz existe, a paz o homem entra nela. E ele está aqui para te dizer: eu tenho uma paz que você precisa. Aleluia. Aleluia. É uma palavra, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, em aramaico e também algumas partes no latim. E essa palavra, o refrigério,
ela tem uma conotação na época que foi escrita que explica que é recuperação de fôlego. É como se o homem sem Deus, ele estivesse perdendo fôlego. Um homem sem Deus, no reino espiritual, é como se ele estivesse com falta de ar. Ele estivesse perecendo. Ele estivesse morrendo, porque o bem maior que o homem tem é o fôlego. Na pandemia a gente viu, era só entubando, falta de ar, falta de ar, falta de ar. Então Jesus, o apóstolo, disse que existe o tempo que o homem precisa ser reanimado. É a presença de Jesus Cristo na sua vida, porque o homem sem Deus, ele está com falta de ar. Ele está perecendo, ele está morrendo dessa conotação de recuperação de fôlego. Reavivamento. Às vezes alguém, quando chega, os irmãos da saúde sabe que chega lá com alguma parada cardíaca, né? Eles pegam aquele aparelho, deitam o homem, dá aquele choque e reaviva. Pá. Ele começa a dar 2 vezes, 3 vezes, e reaviva. Pedro estava dizendo que o homem distanciado de Deus, ele está morrendo. Você está perdendo a sua vida. Mas nesta noite o Espírito de Deus te trouxe aqui para te dizer que Jesus Cristo, ele muda a tua história. Jesus Cristo te reanima, Jesus Cristo te levanta, Jesus Cristo te põe de pé, ele perdoa os teus pecados, ele transforma a tua vida e ainda vai te levar daqui para o céu. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o seu nome para sempre. O milagre maior era este: alcançar os perdidos. Então nesta noite você tem a maior de todas as oportunidades. Reconhecer o seu estado. Porque o homem reconhece o seu estado. Nós temos consciência. Nós sabemos, nós somos compostos de emoções. E o ser humano, ele sabe da sua situação. Você sabe como você chegou aqui nesta noite e como você se encontra. Mas a boa notícia é que Jesus Cristo tem coisas boas para fazer na tua vida. Amém? Que Deus abençoe.